Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje, assim como prometi no mês passado, eu venho aqui conversar com vocês sobre o nosso segundo livro do projeto Muito Além do Guarda-Roupa, onde vamos reler as Crônicas de Nárnia, e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês esse vlog de leituras sobre Príncipe Caspian. Muito que bem, pessoal, esse foi um livro muito engraçado porque eu tinha meio que um preconceito com relação a essa história devido ao que eu me lembrava dela pelo filme que saiu da Disney. E o filme de Príncipe Caspian não é exatamente a minha adaptação favorita de todas, muito pelo contrário. Eu acho que, assim como o primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi muito fiel ao espírito mágico do primeiro livro, Príncipe Caspian pecou em muitos aspectos na adaptação do segundo. E eu tinha essa impressão de Príncipe Caspian muito viva na minha cabeça, e na verdade eu me lembrei que não, que o livro de Príncipe Caspian ele é bastante cativante, ele é bastante fluido, ele é estruturado de uma forma melhor do que nos foi apresentado nessa adaptação. Então assim, eu acho que até nesse vlog que eu consegui gravar nos dias certinhos, de acordo com o cronograma que eu compartilhei com vocês lá no Instagram, é que eu acabei fazendo mais paralelos com o filme do que eu acabei fazendo no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, mas ainda assim eu converso bastante sobre o que eu encontrei aqui nesse segundo volume da série As Crônicas de Nárnia. Enfim, espero que vocês gostem desse vlog, que me acompanhem até o final e continuem comigo, ok? Vamos lá! Muito bem, pessoal, aqui estamos nós para a nossa primeira atualização do segundo vídeo do projeto Muito Além do Guarda-Roupa, com a nossa leitura de Príncipe Caspian, do C.S. Lewis. Nesse primeiro dia, li os 3 primeiros capítulos da história, que foram A Ilha, A Casa do Tesouro e O Anão. E nesses primeiros capítulos, basicamente, nós vamos ter os irmãos Pevensie voltando para Nárnia, só que encontrando uma Nárnia completamente diferente daquela Nárnia que eles deixaram para trás no final de O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Eles não reconhecem que é Nárnia no primeiro momento, eles sabem que foram parar ali por um motivo mágico, afinal eles foram meio que teletransportados da estação de trem onde eles estavam até uma ilha deserta, e eles estão ali desbravando a ilha, tentando encontrar o que comer, tentando ver onde é que eles estão, até que eles acabam parando nessas ruínas e descobrindo que essas ruínas, na verdade, outrora eram Cair Paravel, um castelo onde eles moravam e reinavam Nárnia. No terceiro capítulo, eles acabam encontrando um anão que seria meio que desovado ali no riacho que contornava a ilha onde eles estavam, e esse anão acaba contando que Nárnia está completamente diferente e ele meio que trabalha para o Príncipe Caspian. E o capítulo termina justamente quando ele vai começar a contar a história de quem é o Príncipe Caspian. E deixa eu dizer pra vocês, assim, eu acho que o mais legal, pelo menos até agora, de Príncipe Caspian, é que eu gosto justamente da história começar pelo ponto de vista dos irmãos Pevensie. No filme, pra quem já assistiu ao filme, sabe que eles começam pelo Príncipe Caspian, volta para os irmãos Pevensie e depois volta para o Príncipe Caspian. E eu gosto daqui a gente ter essa sensação, essa quebra de expectativa dos irmãos Pevensie encontrando uma Nárnia completamente selvagem, completamente diferente daquela que eles deixaram para trás quando eles voltaram para casa no final de Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Eu acho que é uma forma melhor de nos inserirmos dentro da história, da narrativa, e é sempre bom reencontrar rostos que a gente já conheceu no passado. Eu acho que cativa mais o leitor, cativaria mais o espectador se eles tivessem feito isso na adaptação também. Outra coisa que é legal de se falar nessa nossa primeira introdução é que, apesar do tom de narrativa do C.S. Lewis continuar bastante de conto de fadas, dá pra ver que ele já meio que está aprofundando mais as descrições dele, aprofundando mais a narrativa dele, amadurecendo mais a narrativa dele, por assim dizer. Então existiu essa evolução da narrativa dele, de O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa para Príncipe Caspian. Enfim, era isso que eu tinha para dizer dos 3 primeiros capítulos. Eu volto aqui quando eu fazer a leitura dos 3 próximos. Muito que bem, estamos aqui para a nossa segunda atualização do projeto Muito Além do Guarda-Roupa, de Príncipe Caspian, e eu li mais 3 capítulos, os equivalentes aos capítulos de terça-feira, que foi do 4 ao capítulo 6, e nesses capítulos nós vamos conhecer a história do Príncipe Caspian em questão, onde o Lewis interrompe um pouco de acompanhar o que está acontecendo com os irmãos Pevensie e meio que volta no tempo para explicar pra gente quem de fato é o Príncipe Caspian, porque é importante para os irmãos Pevensie ajudarem ele, por assim dizer. Eu confesso que eu estava um pouco ressabiado ao ler a história do Príncipe Caspian em si, porque assim como aconteceu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o que acaba pegando na minha cabeça é muito mais o que eu vi no filme do que eu li no livro há 15 anos atrás.
E no filme, a forma como o Caspian é apresentado é da forma mais, como eu posso dizer, sem carisma possível. E aqui no livro, o Caspian ele é bem diferente do Caspian que a gente encontra no filme. Para começar, ele é uma criança. Então ele tem uma inocência natural, ele tem uma curiosidade natural e que fica muito interessante de se ver, sabe? A forma como ele acredita em Nárnia. Sem falar da própria forma como o Lewis constrói essa Nárnia selvagem em oposição à Nárnia dos Telmarinos, né? Que tomaram Nárnia enquanto os verdadeiros reis e rainhas de Nárnia sumiram. A Nárnia do filme, a Nárnia selvagem do filme, ela é muito opaca, ela é muito sem vinda. Mesmo que a gente veja animais falantes, nós vemos centauros e outras criaturas mágicas, tudo ainda parece muito cru. E no livro, na narrativa do Lewis, tem aquele ar do primeiro filme, sabe? Aquele ar mágico, aquele olhar mais infantil mesmo. E a forma como o Lewis faz isso aqui no livro, ela é muito mais cativante, sem sombra de dúvidas. Não só para nos apresentar a essa velha Nárnia que está escondida na floresta, mas também para recontar a história dos Telmarinos dominando Nárnia, com o tio do Caspian usurpando o trono e querendo perseguir eles, e a forma como ele quer se livrar do Caspian. Enfim, tudo é muito melhor explicado e tudo é melhor abordado no livro, sem sombra de dúvidas. Enfim, ainda, né, tenho que avançar mais, e eu volto aqui quando eu ler mais 3 capítulos amanhã. Ok, terceiro dia de leitura de Príncipe Caspian do nosso projeto Muito Além do Guarda-Roupa, e eu li os capítulos 7, 8 e 9, que foi a Antiga Nárnia em Perigo, A Partida da Ilha e o que Lúcia viu. O capítulo 7 ainda é pelo ponto de vista do Príncipe Caspian no passado, mas a partir do capítulo 8 a história volta para os irmãos Pegasus no presente, e é quando eles finalmente aceitam que estão ali para ajudar o Príncipe Caspian contra o Rei Miraz, e partem rumo ao Monte Aslan, né, onde ficava a antiga Mesa de Pedra, onde está concentrado os exércitos dos antigos narnianos e do Príncipe Caspian. É interessante perceber uma coisa que eu não tinha notado da primeira vez, mas que eu percebi agora fazendo essa leitura, é que existe meio que um foreshadowing que o Lewis dá sobre o final do Pedro e da Susana nesse livro aqui, Príncipe Caspian. Por quê? Para quem já leu esse livro, para quem está lendo com a gente, sabe que nesse momento eles estão seguindo um caminho muito mais difícil. E a Lúcia acaba vendo o Aslan, que até então não apareceu, só é citado e tal, e é meio que visto como uma lenda, assim como eles próprios, ali na Nárnia atual. E a Lúcia acredita que o Aslan está mandando eles irem para um caminho completamente diferente. E eles ficam meio que indecisos, eles ficam pensando, a gente vai ou não, a gente continua pelo nosso caminho, a gente vai pelo caminho da Lúcia. Eles fazem uma votação. E o Pedro e a Susana não acreditam que a Lúcia viu o Aslan. E o Edmundo lembra do que aconteceu no primeiro livro, que ela estava falando a verdade, que ela de fato tinha conhecido Nárnia. E ele fala assim, não, eu vou dar o meu voto de confiança. Mas enquanto isso, o Pedro e a Susana tratam a Lúcia como se fosse a irmãzinha mais nova. Desde o primeiro livro, esse é um discurso que o Lewis meio que repele, sabe? De uma criança mais velha tratar uma criança menor como se fosse inferior. Além de, claro, né, desde não ter acreditado que ela viu Aslan. Então eu fiquei... dicas, né? Dicas que a gente não percebeu na primeira vez e que a gente acaba percebendo dessa vez. Sem falar, assim, que a forma como o Lewis conta essa história é o que eu digo desde o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. É como se fosse o segundo livro, e não uma história mais pra frente como é na ordem cronológica, né? Que aqui, como vocês podem ver, na ordem cronológica, o Príncipe Caspian seria o quarto livro, e não faz nem sentido. Esse aqui é um segundo livro total. Enfim, amanhã tem mais 3 capítulos para ler. Pelo título a gente já sabe que o Aslan vai voltar, mas enfim, vamos continuar com esse nosso vlog. Voltamos para a quarta atualização do projeto. Eu li os capítulos 10, 11 e 12. Aslan finalmente apareceu para o Pedro, a Susana e o Edmundo. E uma coisa que eu finalmente entendi nessa releitura de Príncipe Caspian é por qual motivo o Aslan que aparece aqui, a forma como ele se comporta é um tanto quanto diferente do Aslan que a gente conhece lá em O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Porque aqui é um Aslan pode ressuscitar.
né, é o Aslan, enfim, tornado divindade completa. As falas messiânicas, por assim dizer, dele são muito mais divinas do que elas eram em O Feiticeiro Guarda-Roupa anterior ao sacrifício que ele faz na mesa de pedra. Então, assim, na primeira vez que ele Príncipe Caspian, eu sempre senti uma certa confusão por conta disso, sabe? Tipo, por que o Aslan não vai simplesmente lutar com eles, como era o plano lá do Feiticeiro Guarda-Roupa? E ele fala aquilo que as coisas não podem acontecer duas vezes como já aconteceram. E depois você para e pensa assim, tá, agora ele não é apenas um leão mágico, ele é um leão-deus. Então, assim, são comportamentos diferentes e distintos que eu acabei captando melhor essa minha releitura de Príncipe Caspian. Outra coisa que eu acho que eu gostaria de pontuar aqui é que a forma como a mágica retorna para Nárnia em Príncipe Caspian, o livro, é muito melhor do que o filme, assim, sem pensar duas vezes. Eu já me incomodava bastante como eles tinham feito a mágica retornar no filme, porque era algo tão simples e tão opaco do que realmente é Nárnia e do que eles mesmos tinham apresentado no primeiro filme. E aqui a gente revendo o que o Lewis fez, né? Tipo assim, o Aslan volta muito antes, ele aparece para os irmãos e para a Lúcia muito antes do que ele aparece no filme, que isso aparece lá no final da história, o que foi para mim um dos maiores erros daquele filme. E enquanto o Edmundo e o Pedro vão ajudar o Caspian a lutarem contra o Rei Miraz, o Aslan vai com a Lúcia e com a Susana reavivar a mágica de Nárnia, sabe? Não só chamar mais exército, mas de fato trazer a magia de volta ao reino de Nárnia. Isso fez uma puta falta no filme. É um momento tão incrível e tão bem detalhado, e no filme ficou daquele jeito. E por último, assim, o encontro do Pedro com o Caspian, que no filme também tem toda aquela tensão de minha espada é maior que a sua, eu sou o grande rei, você é só rei. E no filme, quando o Caspian e o Pedro se juntam, a primeira coisa que o Pedro fala é assim: não vim para tomar o seu lugar, mas para que ele lhe seja restituído. Ou seja, ele sabe que ele é o grande rei, mas ele não está ali para governar novamente, ele está ali porque ele sabe que ele tem que ajudar o Caspian a tomar o lugar de volta, que é seu por direito. E essa é uma atitude tão mais madura do que é apresentado no filme, que você, parando para analisar, fica só, por que ele seguiu esse caminho, gente? Muito que bem, hoje, sexta-feira, eu finalizei a nossa leitura de Príncipe Caspian de acordo com o cronograma que eu compartilhei com vocês lá no Instagram. Nossa! E os capítulos que eu li hoje foram: O Grande Rei assume o comando, Confusão geral e Aslan abre uma porta no ar. O Grande Rei assume o comando mostra justamente o que eu compartilhei com vocês na nossa última atualização, de que o Pedro sabe que voltou para Nárnia para ajudar o Caspian a assumir o poder. E é exatamente isso que ele vai fazer aqui. Ele vai propor um duelo com o rei, que é o tio do Caspian. E em contrapartida, nós temos a Lúcia e a Susana acompanhando o Aslan a retornar a magia para Nárnia, essa Nárnia selvagem, essa Nárnia sem vida, basicamente, quase que habitada só por humanos, e trazer de volta essa magia que a gente tinha encontrado lá no livro anterior e que andava perdida por conta dos Telmarinos que ocuparam o território de Nárnia. E isso mostrou que sim, a leitura de Príncipe Caspian, o livro, ela é muito cativante, ela é muito mágica, ela é muito gostosa de se fazer, e o Lewis seguiu o caminho certo para essa continuação. Enfim, dei 5 estrelas para Príncipe Caspian. Eu estava com bastante dúvidas, achando que eu não ia dar 5 estrelas para essa leitura, mas acabei dando porque eu curti de verdade. O nosso próximo encontro de A Viagem do Peregrino da Alvorada vai acontecer em janeiro, na segunda semana de janeiro, e não na primeira semana de janeiro, porque, enfim, dezembro é o mês de especiais de final do ano aqui do canal, que já vão começar. E eu sei que na primeira semana de janeiro a gente não tá pensando muito em projeto, em muita coisa, assim, então vou deixar pra gente começar na segunda semana de janeiro. Então no segundo sábado de janeiro eu vou voltar aqui pra gente conversar sobre o terceiro livro publicado da série As Crônicas de Nárnia, e espero que vocês me acompanhem também. Eu vou tentar fazer uma live na terceira vez, no ano que vem. Vamos cruzar os dedos para ver se dá certo. Se não der certo, eu faço um diário de leitura. Mas se der certo, eu faço uma live pra gente conversar sobre A Viagem do Peregrino da Alvorada. Ok? Esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso vlog, e espero que vocês tenham gostado.
Muito bem, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo do projeto Muito Além do Guarda-Roupa de As Crônicas de Nárnia. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso vlog de leitura, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhem nas suas redes sociais, deixem os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crush. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando o Príncipe Caspian ou qualquer outro livro através dos links de compra, essa é uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada nem por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante ao canal. Enfim, vocês leram, vocês pretendem ler, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Rebeneto para mais um vídeo do projeto pro canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.